Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Álvaro, vamos lá para mais uma aula. Pessoal, sejam bem-vindos a essa nossa disciplina de imunologia clínica, tá? Que será ministrada nesse semestre. E lembrando, esse material tudo será postado aqui no meu canal do YouTube. Não se inscreva e deixe o like para você receber o material, né, quando chegar, de todas as aulas durante esse semestre. Tá? Então, pessoal, hoje vamos falar dessa imunologia clínica, né, já uma parte já mais aprofundada, no caso do que significa imunologia. Vocês viram já os conceitos, principais mecanismos, assim também células envolvidas nesses mecanismos imunológicos, que hoje é base importante de muitas terapias. Hoje a gente que está falando em tempos de pandemia, que você fala bastante sobre a questão da questão imunitária, questão de imunidade, então está tudo relacionado, tá? Então a gente vamos lá para falar rapidamente sobre esse assunto. Qualquer dúvida, né? Vocês lembram que está no seu canal de WhatsApp, no seu grupo de WhatsApp, para você tirar as dúvidas referente à aula, tá, pessoal? Vamos lá então. O que é a imunologia? Normalmente um conceito de imunologia, né? A gente fala através que tem muita relação com imunidade, com questão imunológica, com sistema imunológico, com o termo imune. Mas o que significa? Isso tem algum significado mais claro para nós? Então vamos lá. Geralmente muitas dessas ciências, elas partem a partir de uma ação, geralmente de um exemplo, geralmente de uma vivência antiga, né, que tudo é histórico, né, por exemplo, farmacologia, fármaco, que é amargo. Então, porque antigamente os primeiros fármacos, no caso, né, são amargos, né, das plantas eram amargas, por isso que farmacon, né, no caso da farmacologia. Já na imunologia, a gente vai ver de um termo, né, no caso de onde provém a palavra, que, como vocês estão observando aqui, né, tem a ver com que é imunitas. O imunitas, o que significa essa palavra no latim? Ela significa liberação ou isenção. Ou seja, você está livre ou está isento de alguma coisa, que no caso da gente está envolvido com doenças. E essa imunologia é um ramo da biologia que estuda o sistema imunitário, ou como tínhamos comentado brevemente, né, parte imunológica, a questão imune, que está muito relacionado com a saúde das pessoas, tá, pessoal? Como estávamos falando, né, essa palavra imunitas se originou a partir do termo imunes, tá? Ou seja, tem mais ainda, tem uma definição mais antiga ainda. Então, imunitas provém do termo imunes, que quer dizer livre ou dispensado, no português, né? Assim também, isso foi formado pela junção de dois elementos, no caso que significa em sentido de negação, né? O in, que é sentido de negação, e o munus, que quer dizer cargo ou ofício, assim, falando etimologicamente da palavra, né? Mas assim, de forma mais clara, né, vem do latim imunologia, vem do latim imunitas, que é liberação e isenção, tá? Certo? E ela vai estudar os mecanismos de defesa que conseguem estabelecer um estado de imunidade contra infecções por parte do indivíduo, do organismo. Beleza então, pessoal? Tranquilo? Aí o histórico que a gente vai falar, né, a parte histórica, ela se remonta a muito tempo. A gente está falando muitos anos antes de Cristo, 400, 500 anos antes de Cristo, na qual tínhamos, né, em Atenas, a Tucídides. Esse Tucídides era ali um médico, era filósofo, anatomista, ele mexia com muita coisa, como qualquer um, no caso daquela época. Aí ele fala que durante o 5º século antes de Cristo foi o primeiro a relacionar a imunidade a uma infecção. Por quê? Porque como ele era também um general romano, né, no caso naquela época, ele observava nas guerras que assim, tinha gente que não morria, ele não adquiria alguma doença, né, provocada, você sabe, numa guerra sempre tem doença, tem morte, tudo isso. Aí tinha pessoal que não ficava doente, que não adquiria às vezes umas pragas, né, que tinha, né, como até o texto que estou mostrando aqui para vocês,
E eles falavam, né, que eles poderiam, no caso, que nunca morrer de uma doença, de uma outra doença, ou ficar, ou ser imune para sempre. Então, foram os primeiros relatos que envolveram a questão imunitária, a questão imunológica, que era dessa pessoa, organismo, ser imune. Tá? Isso a gente está falando, né, esse texto foi tirado da Guerra do Peloponeso, por esse general, né, Tucídides, 430 anos antes de Cristo. Já no século XV, a gente está falando, né, no relato dos chineses, 900 anos antes de Cristo até, os chineses foram os primeiros a descobrirem uma forma primitiva de vacinação, que eles chamaram de variolação. Isso ele já era, que foi depois, no caso, utilizada no início do século X e particularmente entre os séculos, como estamos vendo agora, né, do século XIV e XVII. Né? Essa técnica da variolação, ela se baseava em esporas a pessoas saudáveis, tá? Sempre aqui embaixo, pessoas saudáveis, ao tecidos e cicatrizes que eram causadas por pessoas que tinham a varíola, né? Tanto através do contato direto com a pele, né, no caso, quanto a insertação de pó que provinha das pústulas cicatrizadas no nariz. E eles colocavam esse pó das pústulas cicatrizadas no nariz dessa pessoa saudável, com o objetivo dessa variolação, né, dessa variolação de prevenir a doença ao provocar no corpo uma forma benigna da doença, que a gente fala de varioloide. Tá, pessoal? E não somente os chineses, né, também tem os turcos que tentaram dessas formas. Mais para frente, temos o médico inglês Edward Jenner, né, que ele escreveu o Tratado de Jenner, que foi publicado em 1798, na qual teve o primeiro caso de vacinação bem sucedida contra a varíola. Mas como que aconteceu isso? Lá naquela época, 1796, ele testou a hipótese de que as ordenhadoras da região do interior da Inglaterra, onde ele tinha ouvido que tinha essas ordenhadoras, essas mulheres que não contraíam a varíola, porque se supunha que estavam protegidas pela infecção que elas possuíam nas mãos, que era outro tipo de varíola que se dá nas vacas, né? Que é um vírus cowpox, que a gente chama, né? Então, o que ele fez? Ele foi testar esse material, retirou esse material da lesão das mulheres, das ordenadas que tiravam leite, né? O nome dela, se eu não me engano, é Sarah Nelms, né? E aí inoculou em uma criança. Ele observou que 2 semanas depois, ele colocou no braço dessa criança material oriundo da lesão de uma varíola. E a criança não desenvolveu a doença. Então, ele teve esse sucesso. Ele fez vários dessas tentativas com sucesso. Aí ele publicou esse tratado, né, no caso, os achados dessa pesquisa, né, que estamos falando, né, no Tratado de Jenner, no caso em 1798, tá? Foi uma data histórica. Mais para frente já veio também Louis Pasteur, né, no caso o famoso cientista Louis Pasteur, que ele aperfeiçoou a vacinação ainda mais e desenvolveu também a vacina para a raiva. Então, usou vacinas atenuadas, né? A gente já viu, né, no curso de microbiologia, né? Vocês podem conferir nessa parte sobre essas vacinas, quando estudava as bactérias causadoras da cólera. Também ele desenhou a vacina contra o ântrax, o carbúnculo, né? Então, aí naquela época, à medida, né, que a ciência da imunologia se desenvolveu, sustentada obviamente pelo desenvolvimento de um profundo conhecimento de microbiologia e imunologia, assim também por importantes descobertas técnicas, como por exemplo, né, o que a gente estava falando, a microscopia eletrônica. Então aí começou a se entender mais sobre essas doenças, como que essas doenças virais funcionavam, né, no caso. E no caso, se a gente for fazer uma pequena relação com a vacina antivariólica, né, ela tem um grande avanço, no caso em Berlim, no ano de 1886, com a introdução de glicerina como substância purificadora e conservadora para o imunoterápico. Isso melhorou mais ainda, no caso, esses tratamentos.
tá? Beleza, então, pessoal. Obviamente, esses estudos, todos esses avanços melhoram mais ainda o entendimento das vacinas. Então, o sistema imune, basicamente, é um conjunto de células de defesa, ou ataque também, que tem a capacidade de distinguir, no caso, o que está afetando, o que pode trazer perigo para o organismo e protegê-lo contra, obviamente, os agentes patógenos, que muitos deles são oportunistas. Tá? Eles também são um conjunto de células, tecidos e moléculas que medeiam a resistência às infecções. São conceitos dados, né, no livro de microbiologia do professor Havas. Então sabemos que essas respostas, elas são dadas através de células e órgãos especializados. Ou seja, a gente está falando de imunidade, tá, galera? E vamos ter dois tipos de imunidades, ou dois tipos de respostas. A resposta imune inata e a resposta imune específica. Olha assim, só pelas figuras que a gente vai colocando, né, você pode observar que esses dois tipos de respostas, elas são diferentes uma com a outra. Tá? A gente vai falar disso. Então, vamos chegar a essa parte. O que é a imunidade inata e o que é a imunidade adaptativa? No caso, a gente sabe que a imunidade do hospedeiro, ele vai se regir, no caso, em base à defesa que ela vai oferecer, já seja inata, como estamos falando, ou adaptativa. A inata, que é a primeira, é a proteção contra as infecções. E aí podemos encontrar, a gente vai falar disso também, né? Barreiras e as células. De adaptativa, ela já, como o próprio nome fala, né? Ela mais se adapta, ela é mais lenta, e no caso a resposta, né? Mas porém, né? A resposta é mais efetiva, tá? Uma coisa interessante dessa adaptativa. A imunidade inata, também chamada de natural ou nativa, obviamente é a defesa que um indivíduo saudável tem desde que nasceu, tá? E que está preparada para contra micro-organismos estranhos, né? Assim como eliminar micróbios que tem sucesso entrando nos tecidos. Obviamente tem ainda uma barreira que tem que passar, como é a pele, né? Que a gente vai falar. E tem imunidade adaptativa, também chamada específica ou adquirida, né? Você vai encontrar nos livros, alguns falam adaptativa, outros falam específica, outros falam adquirida, tá? Então não tem problema, mas agora você já sabe que é a mesma coisa, tá, galera? Então essa adaptativa é uma defesa estimulada por micro-organismos que invadem tecidos, se adapta à presença dos invasores microbianos. Então, ele tem um processo de adaptação que a gente vai falar. E essa última está mais relacionada com o que nós falamos de imunidade adquirida, ou seja, que é produção de anticorpos. Tá, galera? Então, essa imunidade inata vai nos conferir, no caso, essa primeira imunidade. Tá? E com isso a gente tem a capacidade de resistir a quase todos os organismos ou toxinas, né? Até mesmo quando a gente se intoxica, o corpo interage para tentar eliminar essa toxina, para não danificar tecidos ou órgãos, no caso, né? Uma parte suplementar da imunidade origina-se de processos gerais e não de processos direcionados para organismos infecciosos específicos. Esta é a chamada de imunidade natural ou inata ou nativa, né, como nós tínhamos falado. Quem são, então, esse tipo de defesa? Então, vamos ter, são barreiras externas contra infecções. Tínhamos falado dela, a pele, maior órgão do corpo humano, é a primeira. Depois tem o muco, também, que é outra barreira externa. Por exemplo, quando você espirra, né, você está eliminando o muco que tem, supostamente, um agente patógeno, um agente diferente, né? Temos também quem? Saliva, lágrimas e urina. Temos também as barreiras epiteliais, antibióticos naturais também, né? Que a gente adquire através do consumo de alguns produtos. O que acontece se já esses agentes quebram as barreiras e entram nos tecidos? Aí vai entrar em contato com uma linha de células de defesa, as NK/KN, Natural Killer, os macrófagos, que eles obviamente provêm dos monócitos, monócito que quando está no sangue, né? Aí quando sai para ir para o local, ele se transforma em macrófagos.
E temos os neutrófilos, tá? Que também são outras células polimorfonucleares. Aí também tem proteínas do plasma e sistemas do complemento. A gente estamos falando de mediadores inflamatórios, no caso. Na figura podemos identificar, no caso, a imunidade inata, né, a primeira que estamos estudando, e temos a próxima, que é a imunidade adaptativa. Essa imunidade inata, obviamente, primeira barreira que ela tem que passar dos micróbios vai ser a barreira epitelial, no caso muco, tudo que tínhamos falado. Caso ela atravessar, ela vai ser atingida, obviamente, por quem? Por neutrófilos, macrófagos, já que vai ser fagocitadas, fagocitos, né, no caso, ou pelas células NK, natural killers, ou fatores de complemento, né, que aí são o que a gente estava falando, né, mediadores inflamatórios. Isso acontece num período de até 12 horas, pessoal. Depois disso, né, que a gente vai falar, já tem aí processo infeccioso, né, e aí se estabelece uma luta, e aí vem com a imunidade adaptativa. A principal dessas células da imunidade inata é o macrófago. Lembrando do macrófago, que ele é uma célula que provém do monócito, né, esse aqui é o tancão, né, são os fortes, eles vão fagocitar, no caso, os micróbios, os micro-organismos patógenos. Beleza? Então, pessoal, não esquecer essas coisas importantes, que células estão envolvidas, que barreiras estão aqui presentes. Então, isso seria imunidade inata. A imunidade agora adaptativa, essa imunidade adaptativa, ela vai depender de 3 fatores, que é a especificidade, a discriminação entre o próprio e não próprio, e a memória, né, ou memória imunológica, que também pode ser chamada. A primeira, essa especificidade, é uma capacidade de reconhecer e se ligar a um antígeno individual entre vários outros, né? Ou seja, reconhecer a célula, reconhecer basicamente quem que é o quê? Quem que é o micro-organismo patógeno. Isso se dá através do quê? De estruturas que estão na superfície, né, da célula, que são chamadas de epítopos, ou determinantes antigênicos, que a gente tem ouvido falar também, agora falando de pandemia, né, o coronavírus tem as proteínas spike, né, que parecem como umas anteninhas que tem, né? Assim também essas APC, lembrando, né, que são células apresentadas de antígeno, que elas são parte do sistema imune adaptativo, que capaz de realizar a fagocitose de micro-organismos patógenos que estão presentes no hospedeiro. Então elas fagocitam e mostram para os linfócitos que se tornarão específicos para estes epítopos. A memória imunológica, ela vai aperfeiçoar a habilidade do sistema imune para combater infecções persistentes e reincidentes, né? Depois que ela conseguiu entender, né, que achou a especificidade celular, aí que já pega essa memória imunológica. E essa memória imunológica faz parte das razões por que as vacinas e infecções conferem proteção longa e duradoura. Então, você pegou uma vez, resistiu, você não pega mais essa doença. Tá bom, galera? Assim mesmo. Então, pessoal, nesse aqui a gente mostra, basicamente nesse gráfico, como que interage, no caso, a questão do antígeno, né? E como os anticorpos eles vão ser gerados. Esse antígeno entra em contato, né? No caso, aí vai ter uma resposta primária, que vai ser contra a anti-A, né? Baixa. Depois vai ter em contato com o antígeno A e B, na qual aumenta com o passar do tempo, né? Porque se adapta e tem uma melhor memória imunológica, no caso, e tem essa resposta maior, no caso, contra o antígeno A. A formação de anticorpos, né, maior. Já no caso se for o antígeno B, obviamente ele vai precisar de mais tempo para desenvolver esses anticorpos, né? E mais tempo, né? São várias semanas. Lembra que tínhamos falado de um processo mais lento no caso, tá, pessoal?
E a resposta específica é classificada sempre em dois grupos. Dessa resposta imune específica adquirida em imunidade humoral e imunidade celular. E o que é isso? O que é, né? Quando a gente fala isso aqui em tipo de resposta de imunidade adaptativa ou específica, né, que é a mesma coisa, a gente fala do humoral que está envolvida, no caso, anticorpos produzidos por linfócitos B, né, que oferece uma defesa extracelular. E já tem, no caso a nível celular, defesa de diversas células e moléculas que vão trabalhar com isso, né, defesa intracelular, no caso. A imunidade humoral é um principal mecanismo de defesa contra micro-organismos extracelulares e suas toxinas secretadas, né, no caso. E elas vão produzir os anticorpos, né, porque elas vão ser mediadas por moléculas de sangue e que, no caso, são os anticorpos. Obviamente, essa imunidade humoral pode ser transferida para indivíduos desprotegidos pela parte acelular do sangue, ou seja, pelo plasmosoro, que é o que a gente obtém para as vacinas, né, por exemplo. Essas proteínas, né, que são os anticorpos são proteínas, obviamente elas vão ser produzidas pelos linfócitos B, tá? Obviamente eles vão ser secretados na circulação, nas mucosas, elas vão desenvolver a neutralização e eliminação de micro-organismos e toxinas microbianas. Então, quais são essas funções dos anticorpos? Primeiro, impedir que micro-organismos presentes na mucosa ganhem acesso para colonizar células e tecidos. Elas previnem infecções de se estabelecer, no caso. Já na imunidade celular, obviamente, já temos micro-organismos, temos responsáveis contra esses micro-organismos intracelulares, né? Aí a gente está falando, né, imaginemos quem são os micro-organismos intracelulares. Aí estamos falando de vírus e alguns tipos de bactérias que entram no interior da célula, do hospedeiro, onde aí são inacessíveis os anticorpos circulantes. Aí tem que ser e eles vão promover a destruição intracelular dos micróbios ou a lísis das células afetadas. Aí já está envolvido quem? Está envolvidos, no caso, linfócitos T. Esses anticorpos não têm acesso a micróbios que vivem e dividem dentro das células infectadas. A defesa contra tais micróbios é também chamada de imunidade celular, que estamos estudando. E ela vai ser mediada por linfócitos T. Elas vão ativar fagócitos para destruir micróbios, ou citotóxicos, no caso. Aqui o que eu estava falando da imunidade, primeiro, é a imunidade humoral e a imunidade celular, no caso. A imunidade, agora vamos ter imunidade adquirida ativa e passiva. Isso é dentro da específica, tá? Não esquecendo. Aí a imunidade ela pode ser induzida em um indivíduo por infecção ou vacinação. Normalmente acontece isso, né? Que a gente pega uma imunidade ativa, tá? Ou conferida também ao indivíduo por transferência de anticorpos ou linfócitos de um indivíduo ativamente imunizado. Aí é o que a gente chama imunidade passiva, tá? O que nós estamos vivendo agora, né, através das vacinas, vai ser da imunidade ativa, tá, pessoal? A imunidade passiva é sempre útil, no caso, para quê? Para conferir imunidade rapidamente através da vacina, né? Mesmo antes de mostrar uma resposta ativa, não induz resistência duradoura à infecção, né? No caso, ele tem um tempo de validação e ela vai ser natural, obviamente vai interagir bastante com os anticorpos maternos, leite e placenta, e tem a não natural, que são dadas pelos tratamentos médicos, né, as vacinas, tá? Essa diferença entre natural e não natural. A resposta imune adaptativa pode ser adquirida de duas formas, né? Temos a forma ativa e a forma passiva. Se a gente for falar da forma ativa, se dá através do contato direto com o patógeno ou com toxinas produzidas pelo mesmo, onde vai adquirir memória imunológica, né? Que já tínhamos falado dessa forma ativa, né? Um exemplo, a vacinação contra o tétano. E a forma passiva, que não tem contato direto com o patógeno,
não adquire memória imunológica, mas ele recebe células ou moléculas efetoras do sistema imunológico, né? Exemplo, o soro antitetânico para o tétano, né? Tem duas formas. Enfim, aqui mostrando só os patógenos, né? No caso, essa figura está péssima, mas desculpem. Mas mostrando como eles vão ter essa ligação, né? No caso, e vão ter uma resposta frente a esses micro-organismos através dos linfócitos B. Aqui já são os linfócitos T, né? Que estamos falando, tanto explicou agora há pouco. Os anticorpos. O que é um anticorpo? O anticorpo, obviamente, temos que falar, é uma proteína, tá? É uma proteína, no caso, também chamada de imunoglobulinas, gama-globulinas, ou também chamada de anticorpos. São glicoproteínas produzidas por plasmócitos com função de reconhecer antígenos e promover a sua eliminação. Os anticorpos, podemos observar aqui na figura, eles estão compostos por cadeias leves e cadeias pesadas. Normalmente a gente vai ver que essa última parte é a parte importante, porque é a parte que vai entrar em contato com o antígeno, tá? Aqui podemos, né, ver que são os sítios de ligação com os antígenos, né? Os anticorpos podem ser divididos em duas frações, uma fração que contém o sítio de ligação, né, que é a FAB, né, todo esse aqui, dividido, né? E a outra porção constante chamada de fração constante. Assim também, esses anticorpos podem ser classificados quanto o número de moléculas capazes de se ligar ao antígeno. Temos os monômeros, que ele tem uma molécula que tem duas ligações, os dímeros, que tem duas moléculas e 4 ligações, né? 4 cadeias leves, não esqueçam. E temos os pentámeros, que tem 5 moléculas e 10 ligações. Obviamente, isso vai determinar muito, né? E isso é onde está presente, nos diferentes tipos de antígenos que nós temos. No caso, por exemplo, esse aqui da cadeia 1, né? No caso, cadeia 1, né? O IgM, é um pentámero. Temos da cadeia gama, que é o IgG, bem conhecido, né? Que é o monômero, né? Como tínhamos explicado. Da cadeia alfa, IgA. Da cadeia epsilon, IgE. E da cadeia delta, que é o IgD, no caso. Aí, agora, os antígenos são corpos estranhos, obviamente, organismos, são reconhecidos pelos anticorpos. Essa porção do antígeno que é reconhecida pelo anticorpo é chamada de epítopo, né? A gente falou agora atrás, né? Nos mecanismos de especificidade, na imunidade adaptativa, ou determinante antigênico, tá? Então, aí a gente pode falar que quando a gente vê os testes de detecção molecular, tem o teste do antigênico, que é esse aqui, que se baseia entre a ligação do antígeno com o anticorpo, tá? Só observem aqui. De uma forma assim, a gente ver, né, que essas linhas de combate, aqui só falando um pouquinho que a gente falou, um breve resumo. Temos essa resposta inespecífica, imunidade inata, primeira linha de combate, as barreiras que tínhamos falado, segunda linha de combate, inflamação também, através, no caso, das células fagocitárias, né, células polimorfonucleares. E já na imunidade adquirida ou específica, tem a terceira linha de combate, que se dá através dos anticorpos e da resposta imune celular. Tudo certo então, pessoal? Basicamente chegamos ao final dessa aula, ela foi bem legal, entretida. Se te ficou alguma dúvida, não deixa me perguntar através das minhas redes sociais, no caso, no nosso grupo WhatsApp, ou também por aqui mesmo, pode deixar a sua dúvida, tá, galera? Não esqueça de deixar o like e se inscrever, e a gente se vê em uma próxima aula. Tchau, galera. Tchau, tchau.